Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que maravilha estarmos nesta manhã de domingo, dia 1º de março, olha aí, dia 1º de março de 2026, o ano vai passando, estamos já no 3º mês do ano, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao nosso Salvador amado, aquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos dar direito de entrada nos céus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda manifestação, todos os lauréis, seja para o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E estamos aqui com muita alegria para transmitirmos este culto, este Café com Deus, como temos chamado, né? Café com Deus. O Café com Deus nesta manhã traz uma mensagem maravilhosa para o teu coração. Uma mensagem de Deus para a tua alma, uma mensagem de Deus para o teu coração. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de café, não é? Para que a gente possa aqui aquecer um pouquinho a garganta e já estarmos daqui a pouco adorando o nome do Senhor Jesus com um hino da nossa harpa cristã. Glória a Deus. E o Café com Deus hoje traz uma palavra de bênção, uma palavra de profundidade profética para o teu coração. E fique ligado aqui no Café com Deus, porque com certeza Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Se você está procurando resposta de Deus, fique ligado no Café com Deus, porque Deus vai falar. Aqui é o pastor Daniel Nunes e estamos aqui na direção do Espírito Santo de Deus, pedindo: Senhor, me usa como canal, me usa como instrumento, me usa, Senhor, como porta, para que possa levar, Senhor, a tua palavra aos corações. Vamos aqui tomar um cafezinho para aquecer as nossas cordas vocais, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, vamos cantar, vamos adorar o nome do Senhor. Vamos cantar o hino de número 107 da nossa harpa cristã. Hino 107. Se você quer cantar comigo, abra a tua harpa e cante também, exaltando o nome do Senhor Jesus. Firme nas promessas de meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando a tempestade vem me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus, para todo sempre. Quero agradecer aí a missionária Maria Esther, que está conosco. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Os irmãos podem dar o seu like, viu? Pode dar o seu like, que isto nos ajuda. Pode também convidar outras pessoas para estarem conosco aqui no nosso Café com Deus, viu? Você pode convidar outras pessoas e você vai nos ajudando, né, a divulgar ainda mais a palavra do Senhor. A nossa leitura de hoje, irmãos, está no profeta Oséias. Profeta Oséias, capítulo de número 2. Deus tem uma palavra, você não pode sair deste Café com Deus, você precisa assistir esse Café com Deus inteiro, porque Deus, ele tem uma palavra muito forte, muito poderosa para o teu coração. Oséias capítulo 2, eu vou ler 2 versículos, o versículo 14 e o versículo 15. Oséias capítulo 2, 14 e 15, o qual nos diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Pai querido, aqui está a tua palavra, e eu quero, Senhor, pedir que tu venhas abrir a porta da palavra. Tu tens falado conosco através deste texto, e eu sei, Senhor, que tu tens muito mais para revelar, para falar e para mostrar, Senhor. Portanto, debaixo da tua graça, eu te peço, Senhor, nos mostra, nos fala e fala também com os nossos queridos irmãos que estão conosco. Glória a Deus. Obrigado, irmão Ivandro Brás, né, que está também conosco aqui. Muito bem, queridos irmãos, aqui nós vemos então Oséias capítulo 2, versículo 14 e 15, o livro do profeta Oséias, nós sabemos, é um chamado de atenção de Deus para com Israel, porque havia abandonado a Deus para servir outros deuses. E isto Deus compara com a prostituição, com o adultério. Então Deus leva o profeta Oséias a casar com uma mulher adúltera, não é? Uma mulher de casa de prostituição, e ele casa com uma mulher por nome Gomer, e esta mulher tem filhos, e Deus então usa o profeta Oséias para mostrar para a nação de Israel o que Deus queria mostrar. Oséias, ele na prática vive um casamento cheio de instabilidade, cheio de problemas, para mostrar para Israel, Deus mostrando para Israel, que de fato aquele relacionamento de Deus com Israel, de Israel com Deus, estava havendo todas essas interferências, esses problemas que havia no casamento de Oséias, também estava havendo no casamento entre Deus e o seu povo. A irmã Simone Teles também está conosco aqui, que Deus abençoe os amados irmãos. Este programa, este Café com Deus, ele fica aqui na plataforma e você pode
compartilhar com outras pessoas. Você pode dar o teu like, você pode nos abençoar aqui, viu? Você pode nos ajudar desta forma para que o Café com Deus permaneça aqui sempre levando esta boa palavra. Queridos irmãos, então nós vemos que Deus, ele chama a atenção do seu povo, exatamente fazendo com que Oséias vivesse um casamento conturbado para mostrar para o povo de Israel que aquilo se referia ao relacionamento de Deus com o povo de Israel. Mas no capítulo 2, a partir do versículo 14, nós vemos então que começa aqui uma mensagem de restauração. Depois de o profeta Oséias denunciar a infidelidade espiritual de Israel, onde a nação foi comparada a uma mulher adúltera, o Senhor Deus diz que vai reconduzir o povo ao deserto, para que ali ele possa falar-lhe ao coração. Veja bem, meus queridos e amados irmãos, que Deus é um Deus de oportunidade. Deus, ele corrige, mas não corrige para matar. Deus corrige para dar vida. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não despreza a correção do Todo-Poderoso. O deserto que no passado tinha sido lugar de provação, agora torna-se lugar de reencontro. Aquele deserto que tinha sido lugar de provação para o povo de Israel, agora torna-se um lugar de reencontro. É nesse contexto que surge a promessa de Deus. No capítulo 2, versículo 15. E lhes darei as suas vinhas dali, e lhes darei o vale de Acor por porta de esperança. Aqui surge promessas de Deus. Por isso que eu cantei também o hino Firme nas Promessas. Porque aqui nós vemos o que? Promessas de Deus. Se você tem promessa de Deus, permaneça firme, porque as promessas de Deus, elas são infalíveis. Como tem um hino da harpa cristã que nós cantamos, pode faltar o brilho das estrelas, mas não falharão as promessas de Deus. Irmã Edisônia Nunes, obrigado pela sua participação aqui conosco, a sua preciosa presença aqui conosco no Café com Deus. Então, queridos e amados irmãos, Deus, ele começa fazendo promessas para o povo de Israel. E eu quero aqui detalhar um pouco, não sei se concluirei hoje, mas se não, podemos concluir nos próximos Cafés com Deus. Mas aqui Deus começa fazendo promessa para o seu povo. Primeiramente, quando a Bíblia diz assim, lhes darei o vale de Acor por porta de esperança. É preciso que a gente saiba o que era o vale de Acor, não é? Você vai ler na Bíblia, lhe darei Acor, o vale de Acor por porta de esperança. Deus está falando aqui de algo grandioso, esperança. Não é uma esperança prometida pelo homem, não é uma porta de esperança prometido por alguém da terra, mas é uma porta de esperança prometida por Deus. E o que era o vale de Acor? O vale de Acor, ele aparece pela primeira vez em Josué capítulo 7. Foi o local onde Acã foi punido pelo juízo de Deus, por reter objetos malditos na conquista de Jericó. Por esta causa, a nação de Israel, ela sofreu uma grande derrota, toda a nação. O pecado de um homem e toda a nação de Israel sofreu uma grande derrota
diante da pequena cidade de Ai. O nome Jacó vem de uma raiz hebraica que significa perturbação, aflição, problema. Ou seja, o Vale de Jacó ficou marcado como lugar do pecado oculto, lugar do juízo de Deus, lugar da derrota e lugar da vergonha nacional. Quando alguém lembrava de Jacó, só lembrava de derrotas, só lembrava de coisas ruins, não tinha uma boa lembrança de Jacó. Agora vem Deus dizendo: eu lhes darei o Vale de Jacó como porta de esperança. Por que que o Vale de Jacó seria porta de esperança? Aqui reside, meus queridos irmãos, a beleza do texto profético. Deus toma aquele lugar, símbolo de vergonha, símbolo de juízo, e o transforma em porta. O que é porta? Porta é uma entrada, porta é um novo começo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a palavra do Senhor diz: eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Para Paulo, o Senhor disse, Paulo disse: uma porta grande e eficaz se me abriu. Quando se abre portas, significa que está se abrindo uma nova oportunidade, um novo começo, uma transição, porque porta fala de transição, ninguém fica na porta, a porta é apenas a transição para a entrada. A porta também fala de mudança de fase. Deus abriu a porta, Deus abriu esta porta, a porta estava fechada, mas Deus abriu. Fala de acesso a algo melhor. Eu quero nesta manhã, aqui no Café com Deus, profetizar para você que Deus está abrindo portas. Glória a Deus. Deus está abrindo portas. Assim como ele disse para o povo de Israel: lhes darei o Vale de Jacó como porta de esperança. Deus estava dizendo ao seu povo: aquilo que foi no passado cenário de derrota será agora um ponto de recomeço. Quem sabe aquilo que no passado tanto te maltratou, aquilo que no passado tanto te magoou, mas o Senhor está dizendo: eu quero a partir de agora fazer deste mesmo lugar, desta mesma história, eu quero abrir uma porta. Glória a Deus. Deus disse para o povo de Israel: lhes darei o Vale de Jacó por porta de esperança. O Vale de Jacó que no passado foi tristeza, o Vale de Jacó que no passado foi lugar de juízo, o Vale de Jacó que no passado foi lugar de derrota, lugar de morte. Mas agora o Senhor está dizendo: nesse mesmo vale de derrota, de tristeza, de morte, de vergonha nacional, eu vou abrir uma grande porta, uma porta chamada Porta de Esperança. Queridos e amados irmãos, Deus está falando algo tremendo. Quando eu li esse versículo ontem à tarde, eu disse: Deus, ele quer falar conosco através deste versículo, desses dois versículos, Osés capítulo 2, 14 e 15. Eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração, e lhe darei a porta, o Vale de Jacó, por porta de esperança. Deus transforma lugares de fracasso em testemunho. O vale que lembrava o erro de Acã, ele agora se torna símbolo de esperança. Aquilo que no passado foi humilhação pode tornar porta para a vitória. Jesus
quando encontra com aquele cego, o que Jesus faz? Ele cospe no chão, lá em João capítulo 9, ele cospe no chão e faz lodo na terra e tapa os olhos daquele cego. Meus irmãos, aquilo ali pode parecer algo simples, aquilo ali pode parecer algo, até como que Jesus ia fazer uma coisa dessa? Colocar terra com saliva no olho de um homem cego? Mas veja bem, antigamente, naquele tempo, quando alguém encontrava um cego, que ele queria desprezar aquele cego, ele cuspia no chão, na frente daquele cego. O cego ouvia, não podia ver, mas ouvia o cuspe caindo na terra. E aquilo era uma humilhação para aquele homem. O que Jesus fez? Jesus cospe. E o cego disse, é mais um que está vindo me humilhar. Mas não era. Jesus faz daquela humilhação a vitória daquele cego. E tapa os seus olhos com aquele emprasto de saliva com terra. E diz, vai lá e lava no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que o homem foi, lavou e voltou vendo. Aquilo que foi humilhação no passado pode tornar-se porta da vitória. O juízo não é o fim para quem se arrepende. É o que o Senhor está dizendo aqui, volte para mim, eu te trago para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus está falando que esse deserto teu não é o fim. O Senhor traz para o deserto para ter uma intimidade maior com o homem, uma intimidade maior com seus servos. Israel foi disciplinado, mas não foi abandonado. A disciplina produziu restauração. É o que o Senhor faz conosco. A Bíblia diz que ele corrige o filho que ama. E nós vemos aqui que o deserto prepara a esperança. Jesus foi levado para o deserto, pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O deserto prepara, meus queridos irmãos, a esperança. O deserto prepara a vitória. Foi ali daquele deserto, 40 dias tentado pelo inimigo, que quando concluiu, Jesus saiu para o seu ministério. Quando somos levados ao deserto pelo Espírito, ele se torna lugar de tratamento. Quando somos levados, meus queridos, ao deserto, o vale se torna lugar de decisão. Quando somos levados ao Espírito, pelo Espírito ao deserto, a porta se abre, a esperança chega. Glória ao nome santo do Senhor. Deus está falando. É só você abrir os teus ouvidos e ouvir a voz do Senhor. De perturbação para o cântico. Foi levado para o deserto. Ah, quantas vezes a gente chora no deserto. Quantas vezes a gente geme no deserto. Senhor, será que eu vou ficar aqui nesse deserto todo o tempo? Será que eu vou permanecer nesse deserto? Não, o Senhor está dizendo, esse deserto foi apenas um lugar para que ninguém te perturbasse, ninguém ficasse ao teu redor falando ao teu ouvido. Eu te trouxe a esse deserto para ter mais intimidade, para falar ao teu coração. É isso que o Senhor está dizendo. O deserto é lugar de intimidade com Deus. O deserto é lugar de aprendizado com Deus. O deserto é lugar de se humilhar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, aqui é eu e tu e eu. Somos nós dois agora, Senhor. No deserto não tem mais ninguém. No deserto somente somos nós. Nós dois, eu e Cristo, Cristo e eu. Jesus falou sobre isto.
quando o crente está intimamente ligado com ele. Glória a Deus. Dá perturbação ao cântico. Veja o que diz o versículo 16. Ou melhor dizendo, o versículo 15 ainda. Lhes darei as suas vinhas dali, o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade. Cantará. Quer dizer, Deus iria restaurar a alegria do seu povo. Como disse Davi no Salmo 51:2, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. O profeta, ou melhor dizendo, o apóstolo Tiago, ele diz, quem está alegre, cante. Se ia chegar alegria, se ia chegar cântico, porque havia alegria. Depois de passar pelo deserto, a porta da esperança se abriu e o povo entrou e a alegria chegou. Eu profetizo na tua vida nesta manhã, nesse café com Deus, que Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir a porta da esperança na tua vida. Se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor, porque estou falando aqui pelo Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para uma visão cristocêntrica desse texto, podemos ver aqui uma figura da obra redentora de Cristo. Quem é a porta? Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Nós não vemos aqui nesse texto apenas algo para uma porta que Deus vai abrir nesta terra, mas uma porta que Deus abriu no Calvário. Quando Jesus morreu, ele abriu a porta da salvação, e todos aqueles que entram por ele serão salvos. O lugar da culpa torna-se lugar da graça. Glória a Deus. Deus não apenas restaura, ele ressignifica. O vale não desaparece, ele transforma aquele vale em uma porta. Talvez você vai ficar com cicatrizes, talvez ficarão lembranças, apenas lembranças, porque daqui para frente Deus vai ressignificar aquilo que parecia final, pode tornar o começo de uma nova estação espiritual. Que Deus nos abençoe. Fique com esta poderosa mensagem e mande para outras pessoas. Se você ainda não me segue, me siga, viu? E deixa aí o teu like, porque isso ajuda. Não é que eu quero like para mim, não. É porque este like ajuda ao Facebook a mandar mensagens, essa mensagem para outras pessoas, e outras pessoas serão abençoados e edificados. Obrigado ao meu querido irmão José Silva, que está comigo aqui. Obrigado mesmo. Deus em Cristo o abençoe. Vamos em frente. Amanhã, se tivermos um tempinho, voltaremos aqui no Café com Deus, viu? O Café com Deus tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Meu muito obrigado. Um domingo de bênção, de paz, de vitória, de alegria, de conquistas, de recomeço para a tua vida, com Jesus no barco, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá?